qualquer coisa. Obrigado por ter nos recebido a Semana ON, dá um pouquinho do seu tempo para a gente. Eu sei que o seu tempo está muito corrido. E a primeira pergunta desse bate-papo são duas perguntas em uma. O que te aproxima do presidente Jair Bolsonaro e o que pode te aproximar do presidente eleito? Eu acho que a experiência, né, e esse é muito controverso, difícil de fazer uma avaliação, mas eu entendo que o que me aproximou do presidente Bolsonaro foi a quebra de um ciclo, né, de poder e que trouxe algumas questões importantes para o Brasil, mas fez o Brasil sofrer muito, né, na minha avaliação. Então, o que me aproxima foi uma agenda diferente, não do ponto de vista econômico mesmo, tá? Não do ponto de vista comportamental de temas, porque eu acho que essa é uma questão muito individual. Mas a agenda econômica, a agenda de desenvolvimento, acho que teve uma mudança estrutural. Eu convivi com uma dificuldade de se fazerem parcerias público-privadas, com demonizar o capital privado, né, que não tem nada a ver com a necessidade de programas sociais, de uma justiça social maior. Então, essas bandeiras se confundiam muito ao longo de toda essa discussão e, na minha avaliação, o presidente Bolsonaro ele quebrou um ciclo importante para o país. Agora, é uma mudança novamente. Tá? E que vem também um novo governo, que é difícil saber como que ele vai ser construído, em que nível vai retomar aquela agenda anterior, ou mais maduro do ponto de vista econômico. Então, vamos aguardar para ver. Apesar de ter apoiado o presidente Jair Bolsonaro, o senhor nunca foi classificado com o que se convencionou chamar de um bolsonarismo raiz. E isso fez com que o senhor tivesse também uma certa atração por setores da sociedade que não votavam no Bolsonaro, né? E o que essa fatia da sociedade, que inclusive boa parte votou no senhor como a centro-esquerda e parte da esquerda, o que essa parte da sociedade pode esperar do seu governo? Eu sempre falei, né? Talvez eles tivessem votado em mim não por preferência, mas por falta de opção, né, em relação ao outro candidato que tinha uma posição muito mais bolsonarista raiz, como você falou, né? O que me aproxima é a capacidade de diálogo, de conversa, de respeito, né? E as pautas que tradicionalmente, e aí outra questão, a esquerda se apropriou, que eu não considero de esquerda, eu considero de qualquer governo. Como eu disse, a pauta de atenção aos menos favorecidos é uma pauta importantíssima para qualquer governo. Entendeu? Então, a esquerda que votou em mim pode esperar um diálogo, uma conversa e uma ação em cima dessa agenda. Nós temos um Estado com a segunda maior população indígena do Brasil e com problemas, né, que nós temos que resolver. Então, essa é uma pauta de governo, é uma agenda importante de atenção a essas comunidades. Só para dar um exemplo, temos conversado sobre desenvolvimento sustentável e a pauta ambiental é coisa séria. Mas não é uma discussão romantizada. Ela é técnica, ela é científica, ela é econômica. Ela foge do ideológico. Ela foge do ideológico. Essa é a questão que... São pautas que interessam a todos. Todos, da sociedade. Não é de direita ou de esquerda, é de responsabilidade de quem vai conduzir um estado como o Mato Grosso do Sul. Então, acho que essa franqueza, essa abertura de conversa, até em torno dos ideais, ela, comigo, é possível. Okay. Talvez com outro candidato não fosse, mesmo que não haja concordância entre, né, uma visão da esquerda e a minha posição. Claro. Como é que o senhor pretende se aproximar do governo federal a partir de janeiro? Quais são os primeiros passos dessa relação? Com a agenda do Mato Grosso do Sul. Da mesma maneira que eu sempre falei, o que está em discussão é o projeto do Estado, é esse projeto que eu vou levar para o governo federal. Né? Quer dizer, como líder do Estado, construir relações em torno desse projeto, né? E estar atento ao Estado em relação àquilo que nós não entendemos como saudável para o desenvolvimento, para o crescimento do Estado. E tudo aquilo que for importante, nós vamos buscar com diálogo, com respeito, né? Como deve ser.
Então, a aproximação, do meu ponto de vista, é em torno do projeto do Mato Grosso do Sul. Você já teve a oportunidade de conversar com algum membro da bancada federal eleita? Já conversei com todos os deputados federais eleitos, os 8. A ministra Tereza, claro, que foi eleita também, senadora, né? A gente conversa bastante. E sem distinção, né? A bancada do PT, do PL, de outros, nosso partido, são 3 deputados, nós conversamos com todos. Há uma possibilidade grande da Simone ser ministra do Lula. Isso facilita de alguma forma para o Mato Grosso do Sul, alguma interlocução? Como é que você enxerga isso? Simone conhece muito bem o Estado, né? A gente conhece bem, então, sem dúvida nenhuma, que é uma relação que sim, pode facilitar para o Estado. Não sei que pasta que ela vai assumir, se vai assumir, mas estabelece um vínculo, sim. Apesar da situação confortável do Mato Grosso do Sul em comparação com outros estados, economicamente falando, né, e o senhor teve uma participação direta nisso, enxugando a máquina, controlando as despesas e mantendo a nossa questão econômica em dia, a gente tem uma situação melhor. Apesar disso, ano que vem não vai ser fácil para nenhum governador. Não. Mato Grosso do Sul já entra com, se eu não me engano, 1,5 bilhão a menos devido ao SMS, é isso? É isso, então, 400. Como é que vai ser isso? Como encarar essa situação a partir do ano que vem? Com a mesma responsabilidade como nós conduzimos na primeira grande crise econômica, que foi 2015, 16 e 17, e não foi uma crise trivial. 23 estados deixaram de honrar seus compromissos essenciais como folha de pagamento. Nós não temos, nessa previsibilidade, mesmo de perda de 1,4 bi, chegar a uma situação dessa. Pode impactar parte de investimentos? Pode. E aí o gestor vai ter que tomar uma decisão. Mas se ele compromete o ritmo de investimento que nós temos e mantém os impostos nos patamares que estão baixos, para beneficiar a massa da população ou não. Eu tenho essa visão de manter baixo. Eu quero avaliar e buscar outros caminhos para investimento. O próprio crescimento do Estado, que é o caminho mais seguro para você cobrir essa diferença. Agronegócio, fundamental para o Mato Grosso do Sul, não só para o Mato Grosso do Sul, para o Brasil, né? É uma cadeia produtiva importantíssima para a gente, e dentro dela está o pequeno produtor também. E também aquele que produz o hortifruti, ou seja, a comida de verdade, vamos dizer, usar esses termos entre aspas, né? No entanto, a gente não produz nem o suficiente para a gente aqui em Mato Grosso do Sul, né? O senhor pretende fortalecer o pequeno agricultor e a produção de alimentos, vamos dizer, propriamente dita? Sim, né? O Mato Grosso do Sul tem 80 mil produtores familiares. Eu acho que o grande desafio, um deles é a regularização desses produtores com os títulos, que era uma linha importante do governo Bolsonaro, né? Diferente do que foi, mas que acredito também que não tem retrocesso, é um instrumento importante. A gente ultrapassa a fronteira de discussão de reforma agrária. 80 mil agricultores familiares, vamos dar as condições necessárias para isso que você falou: absorver tecnologia, ter condição de escoamento, investir em infraestrutura, água. Garantia de compra do produto. Garantia de compra do produto pelo governo, que está no nosso programa de governo. Nós vamos evoluir com o SEASA em Dourados, que é um instrumento importante de comercialização para toda aquela região, como tem aqui. Então veja que vamos estruturar bem e dar condição ao que tem, para não entrar na tentação, né, de uma conversa mais ideológica e menos efetiva. Eu sou muito pragmático nessas coisas. Nós temos que atender a nossa agricultura familiar com essas ações que vão gerar resultado para as pessoas, né, para a qualidade de vida, para a renda e para o cliente, para o consumidor aqui. Então, acho que é essa linha que nós temos que adotar. O senhor falou agora há pouco da questão indígena, que também é muito importante para o Estado. O Mato Grosso do Sul é um dos estados que tem a maior população indígena do Brasil. O senhor tem dito que é importante ouvir as comunidades, quais são os seus anseios, e adequar as ações do governo para esses anseios, não é isso? Para dar condições de renda e por aí vai. Como que isso pode ser feito na prática, governador? Como que vai ser feito isso? Porque é um desafio e tanto também. Sim. Tem mais de 90 comunidades indígenas, são 93 ou 4. Primeiro com esse diagnóstico que já foi feito, na verdade, né? Esse levantamento, ouvindo as comunidades, e a partir dele um plano de ação, né? Com os investimentos em cada uma dessas comunidades. Vou dar um exemplo: a aldeia Limão Verde, em Aquidauana,
ela quer a reforma de uma escola e a internet dentro da escola. E o acesso de pavimentação asfáltica até a aldeia, que é a estrada que vai para Cipolândia. É grande demanda deles, ok. Né? Outras aldeias estão discutindo muito um centro de referência de artesanato e cultura, que é onde eles podem receber turistas, comercializar seus produtos. É completamente diferente a demanda, mas para aquela comunidade é o que vai fazer a diferença. Então, a partir desse diagnóstico, é fazer um plano de ação de investimento, né, em cada uma das comunidades. Na prática, é botar a mão na massa, trabalhar e realizar um investimento. É factível fazer. É factível. É vontade política e prioridade. Essa política pública, ela não se confunde com a discussão fundiária. Sim, que é outra coisa, que inclusive não depende do Estado. Não depende do Estado, é uma questão mal resolvida nacionalmente, do ponto de vista legal, princípios constitucionais, né, interpretados de ambos os lados, que o Brasil tem que resolver isso. Agora, enquanto não resolve, nós não podemos empurrar a questão do desenvolvimento das comunidades nas áreas em que eles estão para debaixo do tapete. O senhor defende o ressarcimento do dono da terra hoje, é isso? Eu defendo que, se houver uma legislação clara que garanta, né, a quem está na propriedade de maneira legal, seja ressarcido, caso haja necessidade de se ampliar uma determinada área indígena, né? Porque você não pode simplesmente bolar ou agredir a Constituição, porque aquele que está lá, ele tem a documentação, é de boa fé, não tem nenhum problema. E se há necessidade de ampliação, que seja ressarcido, que nós chegamos quase lá. Né? O Brasil chegou quase lá, mas esse projeto não avançou, mas eu entendo que tem espaço para avançar. Agora, o desenvolvimento das comunidades indígenas, inclusive, minimiza as questões fundiárias, porque mostram um outro caminho. Não é uma coisa em substituição à outra, são paralelos. Até porque o senhor disse em uma entrevista durante a campanha que a questão indígena ela é bastante diversa, porque há aldeias que estão inseridas dentro de núcleos urbanos já. Não, às vezes, quando se fala na questão indígena, pensa-se apenas no indígena, como se isolado. E Mato Grosso do Sul vai muito além disso a questão. Né? Muito além disso. Até inclusive as aldeias urbanas, né? Pois é. Estão dentro da cidade, são bairros da cidade, que tem demanda de casa, água, energia, e mantém as suas tradições, sua cultura, são coisas distintas. Bom, falando agora de meio ambiente e produção. O senhor também bateu muito na tecla de que ambos não são antagônicos, né? A produção e o meio ambiente podem andar juntos. Foi um dos pontos principais dos seus discursos relacionados ao tema. A pergunta que eu tenho para fazer ao senhor é o seguinte: o que o senhor não faria nessa área, nessa relação entre meio ambiente e produção? A gente não pode ser conivente com velhas práticas. Né? A produção ela é perfeitamente sustentável e respeitosa com o meio ambiente se ela adotar as boas práticas e a tecnologia. Então nós não podemos, o Estado não pode ser conivente com velhas práticas. Por isso que os programas de incentivo à produtividade, elas são essenciais, porque são elas que dão, num dos eixos centrais do meio ambiente, a melhoria do resultado final, que é o balanço de carbono. Tá? Quando você tem um incentivo ao novilho precoce, por exemplo, que você diminui a idade e leva em consideração atributos de áreas de pastagem, de manutenção de reserva legal, de APP dentro da propriedade, para o produtor receber o incentivo, a mensagem que você está passando é: olha, a preservação do ambiente, ela dá resultado econômico. Então você estimula toda uma condição de produção que leva em consideração boas práticas e tecnologia, que gera dinheiro no bolso do produtor. Tá? Então essa é uma linha central importante de conscientização e de adoção dessas medidas dentro de qualquer propriedade, né? E não ser conivente com o ilegal. Desmatamento ilegal, questões que venham a agredir a biodiversidade, a transformação do território de maneira ilegal. O Brasil tem uma legislação posta, que é o Código Florestal, que deve ser mantido. Muitas vezes o discurso ele se torna sectário para um lado ou para o outro, né? Mas existe um regramento posto e que foi construído com muito trabalho. E ninguém ficou satisfeito, nem produtor, nem ambientalista. O que é bom, deu certo. Né? E é uma das leis mais restritivas do mundo, né? Para o mundo, que garante a preservação de boa parte dos nossos biomas. Emprego, renda e qualificação.
grande desafio, né? Porque é o que vai direto no bolso da população e melhora a vida da população. Nós temos empregos e não temos trabalhador qualificado para ocupar esses empregos. O senhor falou muito disso durante a campanha. Mas o que de fato vai ser possível, na sua concepção, fazer em 4 anos nesse tema? Aumentar muito a oportunidade de pessoas se qualificarem. Viabilizar com o pagamento do curso, com a remuneração do privado, em absorver essa mão de obra que quer e precisa se qualificar para que ela faça isso e encontre oportunidade. E a política pública é para oportunizar isso, que já é feito numa determinada escala hoje e que nós temos que ampliar muito. Tá? É esse o objetivo e o foco dessa ação que a gente falou durante a campanha e está aqui no plano de governo. Em parceria com diversas instituições, né? Desde o Sistema S até escolas privadas, até a rede estadual de ensino, Instituto Federal, universidades. Aí é uma rede grande que o Estado tem, que está sendo já mapeada agora na transição para a gente poder pôr em ação, em prática essa ação. Apesar disso, há uma fatia da população importante que não se encaixa na qualificação, né? A pobreza extrema, as pessoas que já estão numa idade mais avançada de alguma forma. E o senhor foi o articulador dos principais projetos, dos programas sociais, vamos dizer assim, que sustentaram essa população no período da pandemia e ainda são muito importantes agora e, ao que parece, pelo que o senhor falou na campanha, vão continuar sendo a partir do ano que vem, né? A pergunta é, há um setor do empresariado que não vê com bons olhos esse tipo de ação, que é necessária. Como convencer esse empresariado da importância desse tipo de ação? Mostrando, né? Muitas vezes do pensamento desses setores é por não conhecer e imaginar que um programa social estimula uma determinada pessoa ou um grupo a não ir trabalhar, né? Mesmo com as oportunidades. E, na verdade, se você olhar o perfil de quem recebe, tem dificuldade, como você disse, de passar pela qualificação. Então, nós temos que ir resgatando. A assistência social ela tem um papel fundamental nesse processo, porque não é uma questão de transferência de renda, é uma questão de mapeamento do território e do diagnóstico dessa situação muito profundo, para você ir pensando e ir tirando, né, da condição de vulnerabilidade pessoas que têm tem a porta de saída. Então, esse é o papel da assistência social, identificar, né, e a política pública agir para retirar, porque não são com 300, 400 reais que uma pessoa vive, é o mínimo para sair da vulnerabilidade, mas a política pública tem que tirá-la dali. Eu acho que esse é o objetivo. O que os matogrossenses vão poder esperar do seu governo a partir de janeiro? Muito trabalho, né, para que a gente construa aquilo que está proposto no plano de governo, que é uma educação em tempo integral, né, uma educação integral para as nossas crianças, uma escola moderna, parque tecnológico renovado, acessibilidade, uma saúde que lá na atenção primária, de maneira, né, no estado regional, no estado como um todo, regionalizada, ela dê menos dissabores à sociedade, fila, falta de médico, falta de remédio. Mas é do município. Ok, como é que a gente pode ajudar o município? Então, é atuar nessas frentes, uma segurança pública cada vez mais efetiva, coordenação, inteligência, 2 palavras-chave, e um ambiente de negócio próspero. O que resolve boa parte dos problemas é o desenvolvimento. E se a gente associa isso à capacidade de incluir as pessoas nesse processo, a gente diminui o gap social, a gente dá a condição às pessoas, a educação e a qualificação fazendo a sua parte, nós criamos um outro Mato Grosso do Sul nos próximos anos.